Meus cumprimentos a você que acompanha mais um vídeo aqui no canal Dom Alvinegro. Bom, vamos falar sobre esse jogo, essa derrota vergonhosa, patética do Botafogo por 3-1 para o Júnior Barranquilla. Tudo, absolutamente tudo, que o Botafogo não podia errar individualmente e coletivamente. Ele errou. Tudo, tudo. Individualmente o Botafogo foi nulo, sem nenhuma inspiração. Jogadores que a gente esperava que pudesse ser um escape, ser um ponto de desequilíbrio numa jogada individual, com o Júnior Santos sumido do jogo, não fez absolutamente nada. Luiz Henrique ainda tem um crédito porque está voltando agora de lesão. Jefinho a mesma coisa. Entraram no segundo tempo. Jefinho deu um chute ou outro ali. Luiz Henrique tentou, mas estão sem ritmo de jogo. Não dá para cobrar muito deles. Mas esse time precisa ser cobrado. Esse time precisa ser cobrado. O trabalho dentro de campo precisa ser cobrado. O Botafogo não evoluiu nada nessa semana que teve para treinar. O Botafogo nesse jogo contra o Júnior Barranquilla foi o mesmo das últimas partidas. Eu já vinha falando aqui no canal há um tempo que o Botafogo era um time que, na parte criativa, com a bola no pé, ainda era um time que tinha dificuldades, que ainda dependia muito de jogada individual. E mais uma vez a gente viu isso. O Botafogo com a bola no pé, com esse esquema de linhas altas, com a posse de bola no campo adversário, não conseguiu furar a defesa. E nem o individualismo, né, os lampejos do Júnior Santos apareceram, nem dele, nem de ninguém. O Botafogo pegou um time mais forte, um time bom, que tem uma boa defesa e sabe jogar a Libertadores. E foi o que foi. Ou esse técnico que chegou, ele muda esse time, muita coisa que precisa ser modificada nesse time, muita coisa. E eu não tô sendo engenheiro de obra pronta não, porque eu falo isso aqui já há muito tempo. Ou ele faz isso, de maneira que o Botafogo consiga voltar a ter uma sequência de vitórias nessa Libertadores. E também o time aprenda a jogar Libertadores, porque o Botafogo não sabe jogar Libertadores. Ou isso tudo acontece, ou o Botafogo não passa da fase de grupos. E aí a gente vê, né, Textor no extracampo reclamando de arbitragem, disso, daquilo, muita gente comprando todo esse circo que está sendo criado e não olha para o time dentro de campo, para o campo e bola. Eu já venho falando aqui no canal há algum tempo, esse esquema de linhas altas não dá certo com os jogadores que a gente tem no elenco. Desde o Campeonato Carioca eu venho falando isso, com os erros principalmente dos laterais, com espaços nas costas que avançam muito. E ainda mais por conta do Lucas Rauta, que mais uma vez aconteceu a mesmíssima coisa que a gente tanto reclama aqui no canal. Desde da Taça Guanabara,
Eu já venho falando aqui no canal, linhas altas com zagueiro lento não dá certo. Ainda mais tendo um zagueiro que é lento e inseguro e não passa nenhuma confiança, que é o Lucas Halter. E é o que eu vim falando aqui no canal. Não pode ser titular. Ele não pode ser titular. E como o Botafogo não tem um zagueiro pelo lado direito que possa ser considerado titular, o Bastos não é esse jogador, coloca o Danilo Barbosa por ali como zagueiro pelo lado direito. Falava isso aqui há muito tempo. E o que o Fábio Matias fez? Colocou o Danilo Barbosa no banco, nem colocou o cara em nenhum momento do jogo. O melhor volante que a gente tem, que joga bem como zagueiro, nem entrou como zagueiro e nem entrou como volante. E o que a gente viu hoje? Linhas altas, contra-ataque, adversário pega a bola, transição rápida. O Júnior Barranquilla hoje foi o mesmo. O Júnior Barranquilla nesse jogo jogou exatamente igual o Botafogo jogava ano passado. Um time compacto, recupera a bola, verticalidade, transição rápida, passes rápidos. E aí, né, a insistência por esse esquema de linhas altas, com zagueiros lentos, com laterais que dão mais espaço do que qualquer outra coisa, é tragédia anunciada, meu amigo. É tragédia anunciada. E eu venho falando aqui no canal, para com esse negócio de oba-oba. Parece que muita gente não aprendeu com o ano passado. Aí fica todo mundo fazendo musiquinha. Já tem negócio de música pro Júnior Santos. É jacaré pra lá, jacaré pra cá. Meu amigo, o Botafogo tem que estar acima de qualquer coisa. Com o ano passado, com o que aconteceu ano passado, o que a gente não deveria era estar caindo em falácias, em conversa fiada. E sim, cobrando evolução do time dentro de campo. Então, pessoal, muita coisa ainda precisa melhorar nesse time. Ou melhora de uma vez por todas, ou evolui nesse tempo aí de uma semana que vai ter pela frente. O jogo contra a LDU lá na altitude vai ser dia 11, ou seja, um mês aí. Obviamente que é pouquíssimo tempo para o técnico enxergar tudo que esse time precisa melhorar, mas falando a realidade, cara, o Botafogo hoje, nesse momento, é o último colocado do grupo. E em Libertadores, só diz que tá tudo bem. Não, foi só uma derrota. O Botafogo vai se classificar. Não, tá tudo certo. Só diz isso quem não conhece Libertadores e quem já comprou o argumento do oba-oba que tá tudo bem. Para quem já se conformou com a mediocridade, com o fracasso. Vergonha internacional. Esse jogo foi uma vergonha internacional. O Botafogo com a folha salarial que tem. Eu falava aqui no vídeo pós-jogo que eu fiz. Vídeo pré-jogo, na verdade, né? Um vídeo que eu fiz antes, falando sobre essa partida. Tudo que eu falava que não poderia acontecer nesse jogo foi tudo o que aconteceu. Tem que saber jogar Libertadores, evitar ficar fazendo faltas desnecessárias próximo à área.
tomar cuidado quando estiver dentro da área, não gerar ali uma falta, deixa o lance seguir, é melhor do que fazer falta dentro da área correndo risco de ser expulso. Porque falta dentro da área, a probabilidade de sair gol de pênalti é muito grande. E aí o que o Hugo faz? Ele vai na bola com o braço aberto. E aí o que o Lucas Halter faz no lance do outro gol? Ele erra o tempo de bola, ele erra a marcação, como ele já fez centenas de vezes durante o Campeonato Carioca. E no lance do outro gol do, do Júnior Barranquilla, contra-ataque dos caras, Gregory perde a bola no meio campo, escorrega, lançam lá na ponta direita, que foram todos os gols do Botafogo surgiram de jogadas pelo lado direito, aquele ponta, o ponta direita deles. Cruzamento, bate e rebate na área. A bola sobra para o jogador do Júnior Barranquilla. E o Matheus Ponte, que fez uma partida horrorosa, comprometeu demais. A gente tem 3 laterais direitos que não dá um. O Matheus Ponte escorrega no lance, gol dos caras. A gente vê jogador do Botafogo escorregando, a gente vê jogador do Botafogo voltando no contra-ataque. Eu vi isso de novo com o Marlon Freitas hoje. Voltando, trotando, torcendo para que o desfecho do lance não seja um gol. Bom, pessoal, uma outra coisa que eu falava aqui também, sempre falei isso aqui, cara, desde quando acabou o Campeonato Brasileiro ano passado. Tem que contratar um lateral esquerdo. Hugo e Marçal não dá. O Marçal, aquele paneleiro, mimado e pipoqueiro, mais uma vez, com uma suposta lesão. O Botafogo foi para campo com um lateral esquerdo. Pode ser considerado não um titular, que o Hugo não pode ser titular, é muito fraco. Mas você tendo Hugo e Marçal, é difícil dizer quem é o titular desse time, porque os dois não servem para ser titular. E aí entra o Hugo e comete falhas atrás de falhas. Eduardo sumido, mais uma vez, sumido completamente. Procura-se Eduardo, o cara se escondeu de novo. De novo. Aí Fábio Matias deixa ele jogando por um período longo ali do segundo tempo, só tira ele quando já estava tudo, quando o desastre já tinha acontecido. Então, péssima despedida do Fábio Matias. Escalou o time errado. Esse esquema de linhas altas, esse técnico vai ter que rever isso, ou ele vai ter que mudar peças. Ou ele rever esse esquema, ou ele vai ter que mudar peças da defesa, principalmente se tratando da zaga pelo lado direito, no caso, o Lucas Halter. Não dá. Mais uma vez eu tô falando isso aqui. Quantas vezes eu vou ter que ficar falando aqui? A mesma coisa. Toda hora. Bom, pessoal, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.